noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez na casa? Sejam todos bem-vindos e que possa alcançar aquilo que vocês almejar nesta noite. Então, falamos da casa Ilcim Fabiano. Nós ficamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e próximo da estação. Quem quiser nos fazer uma visita, fique à vontade e que possa curtir os nossos canais e compartilhar conosco também. Então vamos para o nosso momento. Convido a todos que possam fechar os olhos e pedir ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus as bênçãos do Senhor, que possa banhar cada um de nós pelos alívios das nossas dores, as nossas angústias, as dores da alma e as dores física, e que possamos neste momento estar receptivo para receber esta luz que o Mestre Jesus derrama sobre nós neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Esta noite eu trouxe um tema que na verdade é uma parábola de Jesus. E aí ele vem nos perguntar, né? Ou seja, melhor falando, sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele já nos faz esse convite para que nós sejamos perfeitos como o nosso Pai. Então ele não impõe para nós, ele faz esse convite e pede para que nós sigamos ele. Então esse capítulo está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então ele fala a perfeição. O Espiritismo ensina que Deus possui perfeita e infinita a perfeição. Então a perfeição que Jesus é a perfeição relativa a qual a humanidade suscetível consiste em progredir constantemente, diminuindo as próprias falhas e desenvolvendo virtudes. Ou seja, é uma lapidação da alma e o nosso espírito. E corrigindo todas essas imperfeições, ele nos convida para a gente adquirir virtudes, que são as qualidades. Então ele fala sobre a reforma íntima, a busca pela perfeição. Baseia-se na reforma íntima e no esforço para abandonar os velhos hábitos, que é o egoísmo, o orgulho, substituindo pela benevolência e a indulgência e a abnegação. Ou seja, sem a reforma íntima nós não conseguimos chegar aonde o nosso Mestre quer que nós chegamos. Então essa reforma íntima, ele vem nos falar que o amor para com o próximo, ela é a chave. É o verdadeiro grau de perfeição. Está na extensão da caridade. Quem aqui faz caridade? Graças a Deus. A caridade, ela tem que ser constante nas nossas vidas. Amar apenas os amigos é fácil. O verdadeiro grau de perfeição está nessa extensão. E a verdadeira superioridade moral que se aproxima ao homem de Deus é amando os seus inimigos. O que Jesus queria trazer para nós, convidando-nos a amar os nossos inimigos. É difícil? Isso é um exercício que nós temos que fazer no nosso dia a dia.
vibrando as pessoas que não nos agradam e que também nós não agradamos a ela. Então, fazer o bem a quem nos ofende. É difícil, né, gente? Fazer o bem àquele que nos maltrata. Mas não é impossível. A perfeição está aí. É nós engolirmos o nosso orgulho e não revidar o mal. Compreender. A frase é um incentivo para não estagnarmos. Ele pede para nós que só na lei do amor é que nós conseguimos a evolução espiritual. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas destinado à perfeição. É a evolução por meio de múltiplas reencarnação. Graças a Deus, Deus nos dá essa oportunidade de reencarnar quantas vezes for necessário. Então eu faço uma pergunta para nós mesmos: quantas vezes nós vamos reencarnar? Ficar indo e voltando, voltando e indo. Enquanto nós não nos aprender essa perfeição, nós vamos ficar indo e vindo, deixando os nossos entes queridos e partindo para o plano espiritual. E também deixando o plano espiritual e retornando aqui para a Terra. Então, nós temos que ter pressa para essa evolução. É um treinamento diário. A perfeição é treinada pelas pequenas ações no nosso cotidiano, no exercício da paciência, da tolerância e pela prática do perdão. Temos que fazer esse uso da paciência, da tolerância e perdoar quem nos tem ofendido, como o próprio Mestre vem dizer para nós: perdoais a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos mesmo? É um autoconhecimento. Então, em suma, literatura espírita interpreta esse ensinamento com um roteiro espiritual, destinando que, embora a jornada seja longa, o importante é dar o primeiro passo e perseverar e praticar no bem. Não tem outro caminho, meus irmãos. É só esse caminho para chegar a essa perfeição que Ele nos convida. Então Ele fala: conhecer-te a ti mesmo. Tem que fazer uma autoanálise de nós, né, para nos conhecer. Porque muitos de nós não nos conhecemos, mas os nossos inimigos conhecemos. Eles conhecem. E aponta para nós aonde foi que nós fomos imperfeitos com eles. E a cobrança chega. Então vem de novo a reforma íntima. É a descrita como um processo de autoconhecimento para identificar defeitos morais e transformar em virtudes. Como que nós vamos sair dessa condição? Sair da imperfeição para esse aprimoramento, essas virtudes que o nosso Evangelho tanto bate nessa tecla. Como diz o nosso irmão ali, seu Nelson, ele fala: perguntar das virtudes, nós vamos gaguejar. Mas pergunta os defeitos, que é rápido, vem a resposta. Aprimoramento moral
é apontado ao caminho da cura das doenças da alma e da evolução espiritual. E por conta disso, dessa imperfeição, e é por isso que ainda nós ficamos doentes. Até que ponto essa doença, ela é ruim? Não. Ela vem nos mostrar que estamos no caminho, tomando outra direção. E a doença vem para nos mostrar, para nos deixar de ser orgulhoso, para nos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Por que nós ficamos doentes? Se nós temos remédio, né, para curar, não cura, o remédio não cura. O remédio só camufla naquele momento ali. Mas o remédio está no nosso Mestre Jesus, que Ele vem nos trazer para nós. O Evangelho segundo o Espiritismo é a base da reforma íntima. Está no ensino moral de Jesus, que busca pela porta estreita. Eita, essa porta estreita, o que tanto Jesus fala dessa porta estreita? Essa porta estreita é essa nossa imperfeição. Enquanto nós nos lapidar dessa condição de imperfeito nessa porta estreita, nós ainda não vamos passar. Não é eu que estou falando, é o próprio Mestre. Autoconhecimento. Só assim teremos liquidado as chagas de nossas almas. É fácil, né? Só precisa colocar em prática. A necessidade do autoconhecimento. A reforma íntima começa quando paramos de olhar para os outros. Como eu posso me olhar se eu estou olhando para quem está do meu lado? Eu tenho que olhar para dentro de mim. Só assim eu vou me conhecer. E fazer essa autocura que ele bem diz. É reconhecer nosso sofrimento com as consequências de nossas próprias imperfeições. A oração e a ação é a transformação que exige esforço próprio, aliado à ajuda do plano espiritual. Graças a Deus nós temos eles, né, para nos ajudar. Então ele vem falar para nós que só através da oração e da vigia, porque ele diz orai e vigiai. Vigiai e orai. Essa conclusão, reforma íntima, é a garantia da verdadeira paz de espírito e o alicerce para a evolução, resultando em uma vida mais sabor e mais sentido. Combater o orgulho pouco a pouco, manter a mente no bem, evitando conversa ou ambientes que não edificam. Se nós sabemos que temos toda essa imperfeição e nós acabamos, vamos lá. Aonde vai despertar a minha imperfeição? Então, tô vendo que estou passando o horário, só um minutinho só. Vem o Emmanuel, através do Chico, e traz essa receita para nós. É simples, gente, é só... Ele diz o seguinte: exercício para a reforma íntima. Executar alegremente as nossas próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa.
esquecer o favor prestado. Muitos falam, não vou fazer mais, não, mal agradecido, mas nós não podemos cobrar. Exonerar os amigos de qualquer para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões diversas de nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou necessária. Repetir informação e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Buscar sem afetação o ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Buscar o melhor parte dos nossos irmãos, para comungar a experiência. Não dizer mal de ninguém. Alegrar-se com a alegria dos outros. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço à lei. Reduzir os problemas particulares e servir de boa mente quando a enfermidade nos fere. E é isso, gente, essa é a lição que eu trouxe para todos nós, que isso aqui serve muito para mim, em primeiro lugar. Essa é um autoconhecimento, é conhecer essa reforma íntima, deixar de fazer aquilo que nos faz imperfeito. E agora eu chamo o seu Nelson, que vai vir palestrar para nós essa noite. Que o seu Nelson possa ser bem-vindo e que a luz do Mestre pode abraçar cada um de nós nesta noite. Que assim seja. Se eu não me agacho, ela faria a minha palestra também da reforma íntima, hein? E ela falou muito bem. Reforma íntima, à luz do Espiritismo. Vamos ouvir um pouquinho mais da reforma íntima, né? Só que hoje nós vamos falar de reforma íntima, mas de uma maneira diferente. Vamos utilizar o Sermão da Montanha para fazer essa palestra, que é muito importante. Bom, primeiramente, né, acho que eu não falei, boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez, que a luz do Mestre Jesus nos envolva a todos e ilumine a nossa consciência e o nosso coração, para que possamos assimilar as mensagens da noite e sairmos daqui muito mais fortalecidos na fé do que quando chegamos. Sermão da Montanha. No Sermão do Monte, também conhecido como as Bem-aventuranças, Jesus o proferiu nas encostas do Monte Cornos de Atim, perto de Tiberíades, às margens oeste do Lago de Genezaré. Fundada há 20 anos, 20 depois de Cristo, no ano 20 depois de Cristo, por Herodes, né? Homenageava então o imperador romano, essa fundação dessa cidade. E o lago de Genezaré foi onde Jesus andou sobre as águas na embarcação lá, que o Pedro quis acompanhá-lo, mas a falta de fé deixou com que ele afundasse. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças, elas estão sempre nos direcionando à felicidade. É o mesmo que lermos aqui, ó. Felizes os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esta expressão, encontrada no Sermão da Montanha, nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da humildade e da dependência espiritual. Ser pobre de espírito implica reconhecer nossas limitações e a necessidade de Deus em nossas vidas. Porque muitas vezes nós sabemos das nossas limitações, mas nós não as respeitamos.
E também, muito menos, nós não aceitamos muitas vezes Deus na nossa vida. Nós esquecemos que Ele é o Criador, nós somos criatura. E devemos a Ele todo o respeito. Assim como devemos honrar pai e mãe, muito mais devemos ainda honrar a Deus. Esses indivíduos que não se deixam levar pelo orgulho ou pela autossuficiência, encontram riqueza em sua fé e em sua conexão com o divino. Não é? Então, ele não se acha autossuficiente, ele ainda, o orgulho ainda não está ali prevalecido, ele ainda não é tão arrogante, né? Porque quando Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, e aquele que não se portar como uma criança não entrará no reino dos céus, ele quis justamente se limitar à inocência, à pureza de uma criança, porque na nossa fase infantil ainda nós somos puros, somos ainda, o orgulho ele não prevalece, o egoísmo não prevalece em nós ainda, mas quando nós nos tornamos adultos, que nós deveríamos nos melhorar, nós pioramos. Vocês já repararam isso? Colocamos aí 4, 5 crianças para brincar ali, na faixa etária de 6, 7, 8 anos, eles brincam ali, eles não se importam com a cor do coleguinha, se o pai do coleguinha é rico ou não, o brinquedo do coleguinha se é melhor que o dele, eles não se preocupam nada disso, a humildade prevalece. Mas depois nós vamos crescendo, né? Vamos adquirindo aí a nossa personalidade, e essa nossa personalidade é que faz com que nós atrapalhamos o nosso caminhar, nos tornamos tudo isso que ela falou, egoísta, orgulhoso, né? Então é isso que nós precisamos trabalhar, essa daí é a parte da reforma íntima. A promessa do reino dos céus para os pobres de espíritos revela que na fraqueza e na humildade reside a verdadeira força e bênção, onde a graça se manifesta em abundância, né? Na humildade a graça se manifesta em abundância. Então, é isso que nós precisamos compreender. A humildade ela é justamente para essa finalidade. Esse chamado à simplicidade e à abertura do coração nos ensina que, ao aceitarmos nossa condição, estamos mais próximos do amor e da misericórdia que fundamentam a vida espiritual e a